Capítulo 3. A primeira morte. Cair na cordilheira. Gustavo Cerbino teve uma premonição que azedou o entusiasmo jovial com que sua viagem via transcorrendo até então. Desde as 7 da manhã do dia anterior, 12 de outubro, até a escala imprevista em Mendoza, nos contrafortes da cordilheira argentina, ele conviveu com o pressentimento de uma calamidade que o afetava intimamente. Minutos antes de embarcar no aeroporto de El Palmerillo, nos arredores de Mendoza, disse a Esther, mulher do Dr. Francisco Nicola, o médico da equipe de rugby, que não queria embarcar porque tinha um pressentimento de que o avião iria cair. A intenção de Gustavo era que Esther o acalmasse, razão pela qual ficou surpreso com a resposta. Ao pé da escada do aparelho, ela disse que estava pensando exatamente a mesma coisa. Às 15h20 de 13 de outubro, 10 minutos antes do acidente, de repente Gustavo se sentiu inquieto. Suava, não conseguia ficar parado em seu assento, enquanto os amigos brincavam e gritavam. Andou em direção à cauda do avião, onde numa das últimas fileiras, 3 companheiros do time de rugby, Guido Magri, Gaston Costemai e Daniel Chon, jogavam truco com 2 membros da tripulação, o comissário de bordo Ovidio Joaquim Ramírez e o navegador Ramon Martínez. Gustavo estranhou que, em plena travessia da cordilheira, o navegador estivesse ali, e não na cabine. Dirigiu-se então à outra ponta do aparelho, e sem bater, entrou na cabine de comando. Inquietou-se ao ver que os pilotos, Julio Ferradas e Dante Lagurara, não estavam concentrados nos instrumentos, mas sim conversando, batendo papo e bebendo mate. "Ninguém está pilotando?" perguntou. Educadamente, eles responderam que estavam viajando em um avião com tecnologia de última geração, com um piloto automático que funciona quase sozinho. "Sempre achei que um piloto devia pilotar", disse Gustavo antes de sair. Poucos minutos depois, viu o navegador se dirigindo à cabine de comando e saindo de lá, logo em seguida, com mapas de voo rumo às poltronas do fundo. Nesse momento, começaram a sacudidelas, a turbulência, surgiram os picos das montanhas entre as nuvens, até que um dos tripulantes apareceu e mandou que todos os passageiros voltassem a seus assentos, afivelassem os cintos de segurança e se mantivessem em silêncio. A algazarra de poucos minutos antes deu lugar a um clima tenso. O F-571, um turbohélice fretado da Força Aérea do Uruguai, entrou num poço de vácuo que não terminava nunca, como se estivesse caindo sem nenhuma sustentação. Gustavo achou que suas cabeças se chocariam com o teto do avião. Ouviu-se a campainha de perda de velocidade que indicava que o aparelho podia começar a cair. O avião vibrou como se fosse desintegrar, cambaleante, até que, alguns segundos depois, ele sentiu uma explosão que o deixou surdo. Ou a asa esquerda havia raspado nas rochas, ou a base do avião se chocara com a montanha. Momento em que Gustavo abriu o cinto de segurança, levantou e agarrou-se com toda a força nas divisórias metálicas dos bagageiros para manter o equilíbrio. Nesse instante, o avião se partiu em 2 com um som metálico estridente e um gigantesco rombo se abriu bem às suas costas, por onde voou seu assento e o contíguo, onde estava sentado seu amigo Carlos Valeta. Gustavo se entregou a uma força superior e começou a repetir: "Menino Jesus, não me abandone! Menino Jesus, não me abandone!" enquanto o tubo levantou o voo e caiu violentamente, batendo com o ventre antes de deslizar em zigue-zague pela montanha abaixo, na mesma posição em que vinha, sem tombar ou rodopiar. A fricção destruiu o piso, que se retorceu, arrancando todos os assentos. Quando o avião embicou num pequeno monte de neve e parou de modo repentino, houve um silêncio espectral, a tal ponto que Gustavo achou que estivesse morto, e que era isso que acontecia quando se morre. Continua-se a existir, mas em silêncio. Durante o voo, a maior parte dos jovens estava de pé, andando de um lado para o outro. Quando surgiu a primeira turbulência e o tripulante saiu da cabine para pedir que se sentassem, pois o aparelho começaria a sacolejar, ninguém deu atenção. Mas quando veio o segundo poço de vácuo, a maioria dos que estavam de pé tomou seus assentos. Alguns, inclusive, afivelaram os cintos de segurança. Veio em seguida um poço de vácuo ainda mais profundo. Nesse momento, José Luiz Cote Inciarte ouviu claramente a voz dos pilotos na cabine de comando gritando: "Me dá potência! Me dá potência!" A aeronave acendeu bruscamente e Cote sentiu as costas se grudando no encosto da poltrona,
no exato instante em que o aparelho começou a trepidar, até ouvir uma explosão, seguida de um assobio impressionante. De imediato, notou uma diferença brutal no ambiente do clima temperado de pouco antes. Passou-se para o frio gélido, sacudindo por zumbidos de vento que ele não conseguiu identificar de onde vinham, ao mesmo tempo em que vários objetos estavam espalhados sobre seu corpo. Como não ouviu o ronco dos motores, achou que o avião estava voando sem as hélices, até que sentiu outro golpe. O pedaço de avião começou a deslizar e agora já não eram o vento e o ar gelado sobre o seu corpo, mas sim muita neve. Sim, neve. Colt abaixou a cabeça e fechou os olhos para morrer. Esse estranho avião, partido, sem motores, onde a neve penetra e golpeia, prossegue sua viagem, transtornado, acumulando neve à sua frente, até frear de forma brusca, entrando o nariz numa desaceleração que faz com que todos sejam jogados violentamente para frente. Quando o aparelho para, a primeira coisa que ocorre a Roberto Canessa é verificar se está com as pernas e os braços ilesos. Depois de confirmar, surpreso, que não está faltando nenhum membro, ele percebe que também não sofreu nenhuma fratura, pois os braços e as pernas obedecem às ordens dadas pelo cérebro. Houve gemidos e lamentos vindos de todos os lados, transformados aos poucos em gritos desesperados. Faz força para se levantar, mas não consegue. Alguém empurra suas costas para que ele se livre das poltronas que haviam caído em cima e dos ferros que o aprisionam. É seu amigo Gustavo Cerbino, que o fita com os olhos incrédulos, como que perguntando: "E agora? O que vamos fazer? Por onde iniciamos?" Sem trocar palavras, eles começaram a trabalhar. O primeiro, com quem Canessa topou, foi Álvaro Mandino, debaixo de uma poltrona, com a perna presa entre as ferragens. Gustavo ergueu a poltrona, enquanto Roberto tentava arrastar o corpo de Álvaro. Uma das pernas estava prensada sob a chapa de metal onde se descansam os pés. Quando conseguiu retirá-la, descobriu que estava pendurada, sem vida. O osso estava fraturado. Como Roberto estava no 2º ano da faculdade de medicina e Gustavo no 1º, os dois se viram, de repente, transformados em médicos de catástrofes, com conhecimentos limitados diante de necessidades gigantescas, sem dispor de nada além de suas mãos e suas mentes. Das malas que não tinham se soltado dos bagageiros, eles retiraram alguns agasalhos e camisas que conseguiram rasgar e, assim, improvisar ataduras para conter hemorragias. Em poucos minutos, a temperatura de 24 graus dentro do avião caiu para 10 graus abaixo de zero. O segundo a ser atendido foi Adolfo Straut, que, atônito com o choque, arrastou-se até encontrar um canto onde se encolher, como um animal assustado, para não ver nem sentir nada. Pouco antes, Adolfo tinha ouvido uma piada de que não gostou. As 2 garotas que ele tinha conhecido em Mendoza, com Coach em Seattle, e que foram se despedir no aeroporto de El Plumerillo, tinham gritado, enquanto eles caminhavam pela pista rumo ao F-571, que eles deviam ficar em Mendoza, porque aquele avião ia cair, pois era sexta-feira 13, dia de azar. Após 1 hora de voo pelos contrafortes da cordilheira, depois de chegar a Malargüe, o avião virou para atravessar o maciço montanhoso pelo passo de Planchón. Era a primeira vez que Adolfo viu aquela sucessão infindável de picos nevados. Estava absorto, até que seu encantamento se desfez quando o avião entrou em zonas de nuvens e neblina, perdendo a visibilidade. Minutos depois, o avião virou novamente, agora para o norte, porque já teria atravessado a cordilheira e se dirigia para o aeroporto de Pudahuel, em Santiago. Após a 3ª zona de turbulência, Adolfo teve plena consciência de que o voo tinha se complicado e que seu final era imprevisível. Pela janelinha, viu os picos próximos demais da ponta da asa direita, entre as nuvens. Nesse instante, se convenceu de que o avião iria bater a qualquer momento. Veio o estrondo da aceleração mais forte dos motores, a estridência da campainha de perda de velocidade, e imediatamente o aparelho sacolejou inteiro, com 3 ou 4 golpes violentos e metálicos contra a montanha, que para ele foram quase simultâneos. Surgiu a sensação de frio e de vazio, e de repente a escuridão total, pois Adolfo bateu a cabeça, não sabe onde, e perdeu a consciência. Quando volta a si, não consegue aceitar o que vê. Sente claramente que está na cama em seu quarto, na casa da família. Reconhece a atmosfera e os cheiros, e por isso desafivela o cinto de segurança
e em meio àquele oceano de ruídos, desce da cama de sua casa e passa pelos destroços do corredor atapetado de seu apartamento no Parque de los Aliados, para chegar à sala e avançar na direção da cozinha para beber água, porque sente sede, uma sede insaciável. Mas depois de dar mais 4 ou 5 passos e estender a mão para pegar uma garrafa de água fresca, cai de bruços sobre a neve e a jarra se quebra em cacos de vidro. Ele levanta e se enterra até a cintura na neve macia, enquanto a nevasca e o vento gélido atingem seu rosto até o trazerem aos poucos de volta à realidade. Alguém o ajuda a subir de novo no tubo partido do avião até sentar-se na borda. Reconhece o primo, Daniel Fernandes. Engatinha e procura um lugar em meio às pessoas e à confusão de poltronas e se encolhe, em mangas de camisa, com a calça toda rasgada descalço. Pouco depois, alguém lhe dá 2 camisas, um pullover e outra calça. Adolfo veste tudo isso enquanto procura seus primos e seus amigos mais próximos, que não sabe por que estavam com ele em sua casa. Acredita enxergar Coach Inciarte andando atrás de Canessa. Lembra ter visto Daniel Fernandes, mas não encontra Daniel Shawn, nem Eduardo Strout. Alguém ao seu lado murmura que está chegando gente pela montanha. Que montanha? E em seguida ouve gritos. Nesse momento, vê que ao seu lado está sentado o seu quarto primo, Eduardo Strout, que pergunta onde eles estão e se já podem voltar para casa. Daqui a pouco nós vamos, ele responde. Deixa eu me recuperar um pouco e depois voltamos a pé. A voz que Adolfo ouviu era de Carlitos Paz, que chamava por Carlos Valeta. Começa a vociferar com toda a força, pedindo que se oriente, mas parecia que a comoção, somada ao bramido do vento, impedia-o de ver ou entender o que estava acontecendo. E ele continuou andando às cegas, buscando seus amigos, que estariam do outro lado do precipício em que havia caído. Carlitos Paz tentou se aproximar de onde o amigo tinha desaparecido, mas enterrou-se tanto na neve que não conseguia mais avançar. Pouco antes da sucessão de choques, Carlitos foi tomado por 3 pensamentos sobrepostos entre si. Uma viagem que havia realizado com o pai ao Rio de Janeiro, na qual lera as instruções para o caso de aterrissagem forçada, sugerindo colocar a cabeça entre os braços, uma rápida sequência de imagens dele com a família e a necessidade de acertar as contas com Deus. E para dar conta desses pensamentos, começou a rezar. Primeiro o Pai Nosso, mas como achava que o fim estava muito próximo e essa oração era longa demais, trocou-se pela Ave Maria, mais curta e apropriada. Achava ele, para os poucos segundos que lhe restavam de vida. Concluiu a oração no exato instante em que o avião parou e todas as poltronas foram para frente, como que impulsionadas por uma força sobrenatural. Carlitos caiu sobre seus amigos mais íntimos e companheiros de geração do grupo dos mais novos, Diego Storm e Gustavo Nicoliti. Os 3 conseguiram se livrar das poltronas e dos ferros retorcidos, ajudando-se uns aos outros, surpresos com o fato de estarem ilesos, e dirigiram-se para trás. O primeiro que Carlitos encontrou foi Roberto Canessa. — Não morreu ninguém? Perguntou. Canessa fitou-o com olhos lúgubres. — Isso é um desastre! Sussurrou. Carlitos levou um susto ao ver o braço do corpulento Antônio Tintim Vicentim, sangrando profusamente. Avançou para a beirada da abertura e saiu. Do lado de fora, encontrou o amigo Bob François fumando um cigarro. — Apaga esse negócio! Estamos cercados de querosene! Advertiu Carlitos. — Dá na mesma! Retrucou outro com serenidade, como se não fosse uma vítima da catástrofe. Carlitos subiu de volta no tubo partido e levou um susto ao ver que outro companheiro seu, da mesma geração, Roy Harley, estava todo coberto por um líquido azul. Por Roy Harley, o voo passou de um extremo a outro, da total falta de consciência no trecho entre Buenos Aires e Mendoza, um dia antes, quando os jovens tentavam balançar o avião, ficando todos de um mesmo lado só para assustar os pilotos, que saíam da cabine fazendo gestos severos ao extremo oposto. Nesse momento, lembrou que havia escutado no dia anterior, quando um dos tripulantes os repreendeu por causa da imprudência de tentar inclinar um avião em pleno voo. — Nós temos 7 vidas como os gatos, respondeu alguém lá no fundo. No dia seguinte, o clima era completamente outro. Roy recorda com exatidão o momento das profundas zonas de turbulência, quando o avião rangia como se fosse partir ao meio.
Aqueles jovens irresponsáveis que tentavam inclinar o avião no dia anterior se transformaram em garotos com medo de fantasmas, pensou Roy. Como ele estava amarrado com o cinto de segurança, quando o aparelho se cravou na neve e freou, sua poltrona se projetou sobre a massa informe da parte dianteira. Abriu os olhos e impressionou-se ao comprovar que, apesar das dimensões do desastre, as luzes do teto do avião continuavam acesas. Se vejo luzes, é porque estou vivo. Gastei uma vida, mas ainda me restam 6, pensou. Tentou libertar o pé que estava preso entre os ferros, mas por mais força que fizesse, não conseguia tirá-lo. Entrou em pânico, porque começou a achar que a fuselagem iria explodir a qualquer momento, já que havia combustível espalhado por todos os lados. Por fim, deu um puxão que lhe rasgou a pele e, sem o sapato, com a meia esfarrapada, conseguiu sair, em mangas de camisa. Viu a cena surrealista de seu amigo Bob François fumando um cigarro tranquilamente, olhando para a cordilheira sem fim ao norte. Percebeu então que, além de aturdido, estava todo empapado, mas não era da chuva ou da neve que o atingiam, e sim de um líquido viscoso que provinha do avião. Tremeu por inteiro ao perceber que estava coberto de combustível e que a qualquer momento poderia arder em chamas. Mas como sentia muito frio, esqueceu-se do fogo, voltou a subir na carcaça e, exausto, deixou-se cair sobre a parede metálica. No momento em que Canessa apareceu e disse: "Você está azul!" E Roy pensou por um instante que talvez a morte fosse azul. Gustavo Cerbino e Monte Sabella saem dali e, apoiando as mãos no teto, estendendo 3 almofadas das poltronas na neve para não se enterrarem, dirigem-se à parte dianteira, dão 2 passos e colocam a 3ª almofada na frente. O nariz ficou virado para dentro do próprio avião, compondo uma massa disforme em que só se distingue a roda esmagada em forma de 8. O copiloto Daniel Lagurara ocupa a posição da esquerda, de comandante do voo. Como no impacto final todos os instrumentos a 1 metro de seu corpo se cravaram em seu peito, ele está como se pregado no assento. Os para-brisas se quebraram e a cabine está coberta de neve. Quase sem voz, o copiloto responde às perguntas formuladas por Monte, repetindo recorrentemente 2 palavras: "Passamos Curicó. Passamos Curicó." Depois, sussurrando, pede água. Sabella põe neve em sua boca. Lagurara pede para darem um tiro nele com um revólver calibre 38 que trazia guardado numa maleta atrás da poltrona, enquanto murmura: Que desastre que eu causei!" Monte consegue retirar uma almofada que está no encosto da poltrona a fim de diminuir a compressão. O fêmur do copiloto tinha saído pelas costas. Quando sentiu que não conseguia dar mais nenhum passo, a pressão atmosférica era muito baixa. Com as mãos e os braços cobertos com o sangue de todos os feridos e moribundos que tinha socorrido, Roberto Canessa dirigiu-se até a outra extremidade do aparelho. Cerbino estava consolando alguém muito ferido e não sabia onde estavam o Storm e os outros. Numa de suas inúmeras idas e vindas pela carcaça do avião partido, Roberto havia descoberto um tecido que formava uma espécie de rede, onde poderia deitar e descansar, para recuperar as forças, porque o trabalho que tinha pela frente, quando a luz voltasse, era enorme. Mas quando chegou lá, viu que outra pessoa tivera a mesma ideia. Até hoje ele guarda a lembrança, como se não tratasse dele próprio e como se os observasse de longe, de 2 jovens desconhecidos, caídos numa rede paraguaia improvisada em meio a uma catástrofe, agitados pelos calafrios, abraçando-se para não morrer congelados, naquela que seria a 2ª pior noite da sua vida. O jovem a quem se abraçava era um total desconhecido para ele, Coach Inciarte.